Aleluia, aleluia. Boa noite. Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Que bênção, né, queridos? Hoje é dia das mães. Feliz dia das mães para todas as mamães. Que Deus abençoe. Vamos dar uma forte salva de palmas para todas as mães. Glória a Deus. Que bênção, né, queridos? Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje nos honrando com a sua presença em um de nossos cultos, pela primeira vez. Tem alguém para a gente conhecer? Aleluia. Glória a Deus. Todo mundo já é de casa? Que bênção. Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, o nosso berçário está funcionando, tá bom? Então, se quiser levar as crianças lá para o berçário, fica super à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje, como Dia das Mães, nós vamos falar de uma mãe muito especial, que é Maria, tá? Então, o tema da nossa mensagem hoje é Maria, uma jovem, um chamado, o Salvador. Glória a Deus. E dentro desse contexto, nós vamos falar algumas verdades muito importantes. Então, preste bem atenção, que o começo da mensagem nós vamos desmistificar algumas coisas, mas nós queremos muito honrar mesmo, tá? A vida de Maria, quem ela foi e a importância que ela teve para as nossas vidas, até ao dia de hoje, tá bom? Então, quem tem Bíblia, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, no versículo 26, se você não tem uma Bíblia, nós vamos estar projetando nos telões, mas se você tem, você pode guardar aí, depois chega na sua casa, você vai lendo, e vai ser uma bênção. Versículo 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui nós observamos uma jovem, Maria, uma adolescente, né, segundo aí alguns estudos de teólogos, teria mais ou menos entre 15 e 17 anos, outros falam que é até mais nova, né? Mas vamos ficar aqui entre os 15 e 17, né? E nós observamos que o céu, próprio Deus, manda uma visita a esta jovem, né? Uma visita da qual impacta a vida dela, influencia não apenas a vida dela, mas influencia a vida de todo ser humano até os dias de hoje. E observando essa mensagem que ela ouviu do anjo, né? Aquilo que o anjo falou ao coração dela, a Bíblia diz que o anjo disse que ela era alguém favorecida, né? Ela era alguém especial diante daquilo que Deus iria fazer no coração desta mulher. Então a própria Escritura chama ela de agraciada, lá no versículo 28. E estando o anjo, e entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo, né? Então nós vamos aprender aqui bastante coisas bacanas com a vida de Maria. Mas antes de nós começarmos falarmos e aprendermos com Maria, nós vamos desmistificar alguns equívocos que é colocado sobre Maria.
O primeiro, entenda algo, tá? Nós estamos aqui tirando alguns equívocos, tá? Não é que nós vamos falar aqui de jeito nenhum mal de Maria. Preste bastante atenção. Nenhum cristão, de verdade mesmo assim, um cristão, ele pode jamais falar mal de Maria, tá? De forma e nem maneira nenhuma. Ah, pastor, mas lá no catolicismo adora Maria. Não, independente de qualquer coisa, nós não podemos falar mal de Maria. Você vai entender o porquê. Nós não adoramos a Maria, mas nós jamais devemos falar mal de Maria. Então, primeiro ponto. Maria, ela não é a mãe de Deus, tá? Não é. Às vezes nós ouvimos, né, principalmente quem tem família, ou já foi até católico, tem até reza, né? Maria, mãe de Deus. Então, isso não é uma verdade. Vamos ver isso segundo a luz da Bíblia, da Escritura Sagrada. Então, diz assim aqui, ó, algo bem interessante dentro do nosso estudo. Quem veio primeiro? A mãe ou o filho? Nós sabemos que primeiro vem a mãe. Primeiro sempre vai vir a mãe. Isso é natural, tá, queridos? Mas Maria, ela foi a mãe de Jesus, o Jesus encarnado, o Jesus em forma de homem. Sim, ela foi a mãe desse Jesus em forma de homem, humana. Mas Jesus é Deus, sim ou não? Vocês estão com dúvida, gente? Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Né? Então, se nós cremos que Jesus é Deus, ele sempre existiu. Então, como que ele sempre existiu e alguém pode ser a mãe de Deus? Quem está entendendo? Amém ou não amém? Então, preste bem atenção. Vamos falar aqui à luz da Bíblia, tá? Que lá em João 1, diz assim, ó, do versículo 1 ao 3, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Então esse texto, ele revela quem é o Verbo aqui, queridos. Jesus. Amém ou não amém? Certo momento, Jesus diz assim, ó, tudo, a palavra, ela se cumpre em mim, né? Ele é o Verbo, ele é a palavra. Então tudo foi feito por ele. E muitos, né, milhares de anos antes que Maria ter nascido. Então não tem como Maria ela ser a mãe de Deus, né? Não faz nem sentido isso. Ainda lá em João 8:58, Jesus declara: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão também, né? Vamos colocar aí também já alguns mil aí, né? Antes de Maria ter nascido. Então Jesus já fala isso, olha, antes de Abraão eu já existia. Então aqui Jesus uma sua existência eterna, anterior até mesmo a Abraão, tá bom? Então Jesus já afirma a sua pré-existência a Abraão. Se lê na Bíblia, Abraão está lá nos patriarcas. Então Maria, ela gerou o corpo de Cristo, tá? Mas a divindade de Cristo é eterna e sem origem. Amém? Glória a Deus. Então, Maria, ela não é imaculada. Fala, meu Deus, pastor, e agora, né? Então, por que, pastor, Maria não é imaculada, né? Porque a Bíblia é muito clara, queridos. A única pessoa que veio ao mundo sem nenhum pecado foi Jesus. Tá? Não existe nenhuma pessoa que nasceu e viveu nessa terra aqui que não tenha pecado. Lá em Romanos fala o quê? Né? Todos
todos pecaram. Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem da... Se não for, meu amigo, a graça de Deus, não tem como. E lá em Lucas 1:46, diz assim, ó. A própria Maria fala. Preste atenção que não é eu, não é religiosidade não, tá bom? Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Então nós observamos aqui, queridos, que se alguém não tem pecado, ela não precisa de um Salvador. Então a própria Maria, ela reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida dela. Outra coisa, Maria, ela não é mediadora entre o homem e Deus. Não existe também essa questão. Ela não é uma intercessora entre a humanidade e Jesus. Eu já ouvi pessoas falando assim, porque é o seguinte, como ela é a mãe dele, ela tem mais intimidade, entendeu? Então eu peço para a mãe falar para o filho falar para a mãe falar para mim. Eu digo, meu Deus do céu, né? A Bíblia diz que nós temos o quê? Livre. A Bíblia fala sobre isso, tá? E eu vou falar para você aqui mais uma vez, tá, querido? Que é bem importante você entender. Nós estamos falando aqui à luz da Bíblia. Lá em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, há quantos? E um só mediador entre Deus e a humanidade. Quem é? Cristo Jesus, irmão. Não existe outro, tá? Não existe outro. Maria, ela não é corredentora. Não é, queridos. Não existe essa questão. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro lugar, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens, pelo qual importa que sejam salvos. A salvação, ela só vem por meio de Jesus, irmão. Não existe corredentora, não existe alguém, ó, Jesus aqui mas também tem a mãe dele que vai ajudar. Isso aí não existe. Só existe uma forma de entrarmos no reino dos céus, é através de Jesus. Ele é a salvação, ele é a porta, ele é o caminho, ele é o aprisco, ele é o pão da vida, ele é a água que a gente bebe, não vamos mais ter sede. É Jesus. Amém, queridos? Maria, ela não permaneceu virgem. Ela concebeu a Jesus virgem, sem sombra de dúvida, mas não permaneceu. Vamos ver aqui a luz da palavra. Mateus, capítulo 1, do versículo 24 ao 25. Quando José despertou do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então ele não teve relações. Você acha que relação é essa daqui, meu filho? Pelo amor de Deus, né? Até porque jamais o Senhor faria um negócio desse com o pobre José, né, meu irmão? Casar para, né? Nunca, meu Deus do céu, não existe isso. Então, Lucas 2:7. Então Maria deu à luz ao seu quê? Primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro. Se tem o primeiro, quer dizer que tem o quê? Tem mais, irmão. Tem mais. Se só fosse Jesus, ele não ia falar, deu à luz ao primeiro. Não, deu à luz ao seu único filho. Igualmente é relatado várias e inúmeras vezes que Jesus, né, começou como o primeiro e único filho de Deus, depois que veio a humanidade. Já com Maria, não. É o primogênito. É o primeiro filho. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós?
Então aqui a gente já vê, né, que ele tinha bastante irmãos. Ah, pastor, mas tem uma história que o José era velho, já tinha um monte de menino, e aí quando casou-se, levou os filhos. Não, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vai completando aqui uma coisa com a outra na Bíblia, é muito claro. Então agora que a luz das Escrituras já nos trouxe clareza, e mais uma vez, tá, querido? Nós não estamos aqui denegrindo de forma nenhuma a imagem de Maria. Nós amamos Maria de verdade, amamos mesmo. Mas algumas coisas aconteceram e acontecem, e Maria nunca pediu que isso acontecesse. Amém? Vou dar um exemplo muito claro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui o Edson como um exemplo. O Edson é um homem de Deus, uma bênção, aleluia. E aí o Edson começa a ajudar muitas pessoas. E aí ele ora, e as pessoas são curadas, e ele, Deus prospera muito a vida dele, e ele vai abençoar muitas pessoas com cesta básica, e muita coisa boa ele está fazendo por muitas pessoas. E aí o Edson, Deus dá uma outra direção para ele. Olha, meu filho, vai para tal lugar. Aí ele vai. E aí vamos dar um exemplo. Aí eu digo assim, o Edson foi embora. Eu digo, rapaz, aquele Edson, um homem de Deus. Deus tinha uma intimidade com ele sobrenatural. Rapaz, ô homem santo. Que coisa maravilhosa. Rapaz, eu acho que eu vou até falar para o Edson, orar. Ele não está aqui não, mas ele é tão usado por Deus que eu vou orar aqui no nome dele e Deus vai ouvir só por causa dele. Aí outra pessoa está do meu lado e falou assim, rapaz, eu vou acender até uma vela para o Edson. Porque não vai dar muito certo. Ele tem culpa, sim ou não? Não. Ele cumpriu o propósito dele, que Deus deu para ele. As pessoas foram que começaram a montar uma coisa da qual Maria nunca pediu que fosse montado para ela. Você não vê na Bíblia de forma nenhuma Maria falando esse tipo de coisa. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com Maria. Primeiro, Maria, uma mulher disponível para Deus. Quem está disponível para Deus, dê um amém aí. Glória a Deus. Também foi forte, hein? Então, mais uma vez, Maria era uma jovem judia, uma adolescente, que encontro sobrenatural, uma experiência fantástica, né? Com um anjo. Gente do céu, se nós vemos um anjo, nós morremos. A Maria estava tão cheia de Deus que ela viu ali o anjo e ainda continuou firme, né? Viva. Então, o contexto da Maria qual era? Ela estava legalmente prometida a José. No contexto judaico da época, né? Quando alguém estava prometido, estava noiva, era como já se tivesse, porém sem nenhuma relação sexual, só depois do casamento. Então era algo muito sério, não era algo que nem muitas vezes banal, que a gente vê nos dias de hoje. Noiva diz noiva de novo, casa separa. Não, era algo muito sério, levado muito a sério mesmo. Então ela estava legalmente unida ali a José. E quando o anjo fala com ela, gente, imagina o que vem na cabeça dessa menina. Né? Rapaz, eu estou noiva. E agora o anjo diz que eu vou ficar buchuda. Imagina o que eu vou falar para o José. Imagina se o José vai acreditar, gente. Às vezes nós não pegamos o contexto, né? A gente fica filosofando ou romantizando muito o negócio, mas não foi tão romântico, não. Porque a Maria pensou logo, rapaz, o José vai ficar bala quando ele souber que eu estou grávida e vou chegar para ele dizer que é do Espírito Santo, né? Maria era uma mulher muito, mas muito temente a Deus, tá? De verdade. Por isso que eu vim falar com ela. Então, quando nós pensamos
nesse contexto da gravidez, você imagina a vergonha que não traria para sua família. Se hoje, né, ainda tem algum risco, mas quem nasceu aí, que já tem mais dos seus 40 anos, sabe que antes era algo muito sério. Alguém engravidasse de uma família, 40, 50 anos atrás, a família ficava mal falada. Você imagina 2000 anos atrás, dentro de um contexto judaico. O pai, a mãe, a família ia ficar totalmente desmoralizada. Imagina a Maria pensando, rapaz, o meu nome vai cair na rua. Negócio sério. E, claro e evidente, pensando em tudo isso, a Maria sentiu temor. Por quê? Porque era uma jovem prometida, tudo certinho, tudo organizado, né? Tudo comprado, tudo lindo, maravilhoso. E, de repentemente, ela ia estar grávida. Imagina a loucura que ia ser para essa menina. O temor. Lembrando, queridos, que você sabe que a cultura judaica da época, hoje em dia não é assim mais não. Mas da época, você lembra que, rapaz, era gente apedrejada. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Você lembra que queriam pegar Jesus, jogar Jesus de um precipício? O negócio era sério, gente. Imagina o temor dela, fora José não querer, a família desmoralizada. Ia correr perigo de morte, de verdade mesmo. Então ela sentiu medo, sem sombra de dúvida. Então o espanto de Maria não foi incredulidade, mas foi impacto de compreender que algo extraordinário estava para acontecer em sua vida. E aí o anjo, percebendo isso, ele dá uma resposta, lá em Lucas 1,30, está escrito. Mas o anjo lhe disse, não temas, Maria, porque achastes graça diante de Deus. Não temas. Maria nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto. Preste atenção, querido. Todo chamado de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Nada que vem de Deus, escuta isso, guarda no teu coração. Nada que vem de Deus é normal, irmão. Tudo que vem de Deus dá um arrepio nas costas, dá um medo, dá aceleração no coração. Tudo que vem de Deus, de verdade, um chamado, ele traz muitas vezes, eu não digo uma questão apenas de dúvida, temor, de você pensar, de você meditar, onde Deus quer me levar, será que vai, será que não vai dar certo? Então nós precisamos entender isso. Foi isso que Maria trouxe, essa revelação no nosso coração. Vai trazer temor. Isso não quer dizer que você vai desistir, tá? Você vai sair da sua zona de conforto. Nem sempre entenderemos tudo do início. Nem sempre, irmão. Eu já ouvi alguns pregadores falando a pura verdade, sabe? Se Deus te mostrasse o processo, você não entrava. Deus te dá a palavra. Olha, vou te levar em tal lugar e você vai vencer. Aí você, ô glória! Mas quando você está dentro do processo, irmão, você fala, rapaz do céu, para mim chegar... Eu até brinco às vezes, né? Você ouvir o testemunho é maravilhoso, irmão. Mas viver ele é persistência. Então o temor inicial não invalida a fé. Pode ser o início de um grande propósito. O temor inicial não invalida a fé. Não deixe o diabo mentir no seu coração. Ah, mas eu estou com medo, então se eu estou com medo, não tenho fé. Não tem nada a ver, queridos. Nós somos seres humanos. Obedeça, com medo ou sem medo. Amém? Lucas 1,38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme o que você falou. Então o anjo foi embora. Gente, que palavra forte que Maria disse. Uma adolescente de uma cidadezinha, sabe? Não era nem uma cidade, talvez aquilo era uma vila na época.
E esse entendimento que se cumpre em mim conforme a tua vontade. Eu não estou preocupada se o José vai me deixar, se ele vai acreditar, se ele não vai acreditar, se os meus pais vão estar comigo ou não vão estar comigo, mas o meu coração está no meu Senhor, no meu Salvador. Quem está entendendo? Então Maria é uma mulher, foi aqui na terra, uma mulher de fé e de coragem. Por quê? Você vê que os anjos não apareceram para os pais dela. O anjo não apareceu para José, porque seria muito mais fácil. Porque se os anjos aparecem para os pais da Maria, eles iam chegar para Maria, depois do anjo também aparecer para ela, e falar: olha, Maria, nós estamos contigo. O anjo apareceu para nós, não se preocupe. É muito mais fácil, sim ou não? Muito mais fácil, gente. Mas o anjo apareceu só para ela. Escute algo, tem luta na tua vida que é você que tem que tomar a decisão. Tem coisa na tua casa que é você que tem que fazer. Tem mudança de vida que você não tem que pedir oração para ninguém. É você que tem que orar. É você que tem que tomar uma decisão na tua vida. Olha, foi até aqui, Satanás. Foi até aqui. Daqui para trás, você pode ter feito alguma coisa na minha vida, minha família, minha casa. Daqui para frente, é uma outra vida. Quem está entendendo? Às vezes, nós se esquecemos do Deus que nós servimos, queridos. Por quê? Porque o nosso Deus é assim, ó. Achegai-vos a Deus. Quem está entendendo? E aí nós ficamos, com todo carinho, digo isso, querido, sabe, viajando na maionese. Ai, por que Deus não vem? Parecendo assim, estão dormindo, tomando maracujina. Gente do céu, é você que dá o primeiro passo. Amém? É você que se achega a Deus, a Bíblia diz isso. Aí você fica, ora por mim, irmã. Para com esse negócio, ora você, busca você. Achegai-vos e ele se achegará. Gente, vamos ser sinceros. Você acha que a Maria passasse o dia todo no Instagram? Sério. Conversando miolo de pote. O anjo tinha de falar com ela? Rapaz, por que Maria foi agraciada? Por que tu és bendita? Tu és a pessoa escolhida. Tu és alguém que Deus achou graça diante de você. Você é uma pessoa que Deus se agradou. Porque como você já maratonou 25 séries, já postou 1.500 stories, então você é alguém especial. Tem 100 mil seguidores. Foi por conta disso? Foi não, irmão. Então Deus não escolhe pessoas que nunca sentem medo. Ele escolhe pessoas que, mesmo assustadas, decidem confiar. Confia, irmão. Às vezes eu converso com alguns irmãos aqui e eu digo: olha, você tem que confiar na palavra, meu irmão. Tem muita gente que é cheia de achismo. Não, porque eu acho. Massa de manobra. Eu odeio quando alguém obedece também sem nem orar, perguntar. É por isso que a gente manda ler a Bíblia. Pega a tua Bíblia, anota, confere se o que eu estou falando está escrito lá na tua Bíblia mesmo. Mas entre o seu achismo e a palavra, eu fico com a palavra. Porque é a palavra que nos dá vida. Amém ou não amém? Então Maria, gente, é esta mulher. É esta mulher. Lá em Mateus 1,19 diz assim, ó: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, humanamente falando, irmão, ela tinha que ter muita fé e coragem mesmo, porque ela tinha tudo a perder. Tinha tudo a perder. Quem é mãe, diga amém. Glória a Deus, né? Pelas mães. Você imagina, você tem seu filho. Quem tem filho homem, você cria, educa, ele cresce, arruma uma boa menina, crente.
cristã, decente, e aí ele compra a casa, e você junto, e orando, e uma bênção, e aí mobília toda a casa, noiva, glória a Deus, tudo certinho. E aí o seu filho chega e diz assim: mãe, eu quero dizer uma coisa. O que é? A Maria está buchuda. Né? Talvez, dependendo da mãe, pode quebrar logo um cabo de vassoura, né? No espinhaço do cabo. Tenha vergonha, cabo. Como é que você... Calma, mãe. O menino não é meu, não. Você imagina você como mãe. A chateação. Era isso que José... Né? Maria, na hora que o anjo chega, Maria já pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai acontecer isso tudo, Jesus? Medo, temor, muitas vezes, né? Precisa entender isso. Então, Maria, ela tinha muita coisa em jogo, mas muita coisa mesmo. Mas, mesmo assim, ela não recusou o chamado de Deus para a sua vida. Eu estava orando hoje à tarde e Deus falou comigo. Tá? Talvez seja você. Deus falou, olha, tem muitos que sabem que tem um chamado da minha parte. E muitos, até desde criança, e até hoje, não deixou, ou não se deixou, ser usado por Deus. Você sabe como? Eu não sei, só sei que você sabe. Que você tem esse chamado de Deus na sua vida. E até hoje, talvez, você não deixou o Senhor cumprir aquilo que Ele tem para você. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, ó, pois Deus, Ele não nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Maria era uma mulher perseverante. Talvez seja um dos maiores desafios dos nossos dias atuais, perseverar em algo. Lá em Lucas 2, no versículo 1, diz assim, ó, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Gente, a mulher estava grávida. Você sabe que Jesus, lá no destino final dessa viagem. E Maria, ela perseverava. Maria traz um ensinamento muito forte para nós. Por quê? Porque de onde ela estava para o seu destino final era 130 quilômetros, gente. Se a gente colocar aqui 130 quilômetros, numa estrada boa, num carro bom, rapaz, é muito rápido. No instante a gente chega lá. Mas se você colocar 130 quilômetros, uma mulher grávida, com 9 meses lá, o buchão, a langoela. O pé fica inchado da mulher. Dá aquela dor nas costas, dá... Quem aqui já teve menino, quem é pai que esteve perto da sua esposa, sabe que não é fácil os últimos meses, porque fica cansada, é toda coisa. Então Maria está daquela forma. Poderia ir de burro? Poderia ter ido de burro, talvez foi. Né? Mas naquela época também, quem tinha um burro era alguém que tinha condições, não era todo mundo que tinha também, não. Então, pode ser que Maria também tenha ido uma boa parte, se não todo, desse percurso a pé. E o que tem a ver na questão da perseverança? Né? Que Maria, querido, ela não questionava. Maria, ela não reclamava. Você não vê na Bíblia um momento Maria reclamando da vida. Ela poderia ter dito, sabe o quê? Rapaz, eu não vou não. Se quiser que Deus me transporte. Teletransporte até, né? Por quê? Porque eu estou carregando quem no bucho? O Filho de Deus, sim ou não? Rapaz, eu estou carregando aqui o Salvador.
o dono de tudo, o dono de todas as coisas. Eu vou andar 130 quilômetros com o pé inchado, com a barriga lá pela goela, parando a cada 3 quilômetros para ir no banheiro fazer xixi, não tem condições. Não, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu quero que ser teletransportada. Ou então não vou. Você não vê Maria reclamando por 1 minuto da vida dela, querido. De verdade, você não vê Maria desanimando, você não vê, muito pelo contrário, você vê ela perseverando, mesmo em meio à sua situação física naquele momento. E aí eu trago para as nossas vidas também, com todo carinho, né? Quem é você na sua perseverança? O que você tem orado a Deus, de verdade, sendo honesto aqui agora entre nós, o que você e Deus ainda não trouxe a realidade pela sua fé, mas que você também não persevera? Ora um dia sim, 8 não, 10 não, começa algo e não termina. Crê descrendo. Busca não buscando. Isso aqui é muito forte. Olha aqui em Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no seu coração. Quando você vem em um culto como esse, ou em outro que você veio, o que você guardou de verdade no seu coração? Quando você lê a Bíblia, o que você guarda? Nós precisamos ruminar aquilo que Deus fala conosco. Né? O que é ruminar? Né? O boi, ele rumina, tem alguns animais. Ele come, aproveita. O culto aqui, eu como, mas eu vou anotando tudo. Para quê? Para depois, quando eu chegar em casa, eu vou ler com mais calma. Ou seja, o boi ele traz de volta o que ele comeu e começa a mastigar com calma. Rapaz, deixa eu tirar mais nutriente disso aqui. Rapaz, eu não sabia que era tão gostoso. Como isso aqui é bom. Como isso aqui está me trazendo força, vigor, determinação. É isso que Maria falava. É isso que Maria trazia para ela. Então, o propósito de Deus exige constantes decisões pontuais. O que é uma decisão pontual? Não, eu vou fazer. A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia todo dia. Aí lê os 3 primeiros dias. É constância ou é decisão pontual? Foi um né? Ficou feliz na hora. Deu um pulo. Precisamos de constância. Haverá caminho difícil, irmão, no cumprimento da promessa. Perseverar é continuar avançando mesmo sem condições, irmão. Continua avançando, crendo, declarando, vivendo o melhor de Deus nesta terra. Precisamos acreditar que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Maria, ela não era murmuradora, mas uma mulher que entoava cânticos ao Senhor. Essa questão de murmurar é algo muito forte nas nossas vidas e precisamos aprender com essa mulher. Mais uma vez eu trago aqui a questão de nós vivemos o milagre. Quem quer viver o milagre de Deus aqui, irmãos? De verdade. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você tá preparado para viver o milagre de Deus? Ou é só uma decisão pontual? Porque para viver o milagre de Deus tem que passar pelo quê? Processo. Gente, a coisa mais difícil é o processo. Porque se eu contar aqui um testemunho, todo mundo vai dar glória, irmão. Amém ou não amém? Rapaz, tu é doido, você pega uma pessoa aqui, deu testemunho, irmão. Rapaz, eu estava sofrendo, eu estava passando dificuldade, eu fui humilhado, e você, meu Deus, que é isso? Aí olha, mas o Senhor olhou para mim e mudou a minha vida. Aí você, glória a Deus! E aí agora,
eu tô com dinheiro no banco, a conta lotada, andando de Hilux. Aí você, eu quero dar na Hilux do irmão também, meu Deus do céu. Aí você já vê a sua conta, é a conta do irmão. Eu vejo esses milhares e milhares e milhares também na minha conta. Se olha na sua, está zerada. Mas você declara, pela fé vai ser igual a conta do irmão. E nós se esquecemos de todo o processo, meu irmão. Porque da glória na vitória, meu irmão, é bom demais, meu irmão. Agora, passar pela dificuldade, Jesus, quando as pessoas me dão um testemunho, né? Poxa, meu casamento é lindo, é assim. E a pessoa fala, eu queria ter um casamento igual. Mas você queria passar pelo processo que eles passaram? Você está disposto, né, a morder a língua, a chorar, né, e a morder a cabeceira da cama? Para quê, pastor? Para calar a boca, né? Não é fácil o processo, irmãos. Não é fácil. Mas é possível. Não. Sim ou não? Estou achando vocês tristes, viu, gente? O processo está pesado aqui, viu? Gente, é super importante nós entendemos isso e aprendemos com Maria. Olha como Maria tem coisa para nos ensinar. E nós estamos pegando aqui só algumas coisas que ela passou, né, para as nossas vidas. Então, cuidado com a murmuração, cuidado com esse pecado. Está cheio de gente lá no trabalho, eu quero prosperar lá no meu trabalho. Mas quem é você no seu trabalho? Às vezes está lá, se junta só com quem não presta na rodinha ré para falar mal do encarregado, falar mal do gerente, falar mal da empresa. E aí, meu Deus, por que você não vai prosperar nunca? Porque você é um murmurador, você vive reclamando da vida. Seja contente com aquilo que você tem. Amém ou não amém, queridos? Glória a Deus. Quem aqui já assistiu? Tinha uma série no Fantástico que era o chefe escondido, não lembro agora. Espião. Quem assistiu essa série? Quem lembra? Rapaz do céu, era terrível, era ou não era? O chefe não estava perto, rapaz, os caras eram enrolador, matava, não trabalhava. Gente do céu, era terrível. Terrível, terrível. Mas quem lembra de um dos episódios que o cara era crente? Depois você procura, tá no YouTube, se você nunca assistiu. O cara era um crente de verdade, gente. E o chefe lá com ele, e ele dando gás, e fazendo o melhor dele. E aí o chefe disse assim, ó, mas por que você é tão interessado? Aí ele falou assim, ó, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer como se fosse para Deus. Então, não posso fazer nada aqui de qualquer maneira. E o cara era o dono da empresa, perguntando para ele, disfarçado. Então, eu não faço só para ele. Eu faço como se fosse para o meu Deus. E o dono da empresa nem conhecia o cara de nada. Aí, na hora dele revelar, aí tá lá o cara, disfarçado. Aí ele entra, né? Ô, tudo bom? E tudo, tal, brincando. Aí ele começa a puxar aqui, a tirar, né? Se revelava quem ele era. E na hora, o cara foi promovido. Demitiu lá alguns, e na hora, o cara foi promovido. Pastor, então eu vou fazer isso para ver se aparece um chefe espião lá na empresa. Vai que ele me vê. Irmão, não dá certo não, sabe por quê? Porque se não aparecer, você vai voltar a ser quem você era. Ele não fazia esperando alguém aparecer para ver. Ele fazia, sabe por quê? Porque era o certo. É o certo a ser feito. É o certo que nós devemos fazer. Amém? Lá em Lucas, diz assim, ó, no versículo 46, do capítulo 1. Então Maria disse, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. A murmuração sempre foi uma marca de incredulidade, insatisfação das Escrituras.
Diferente disso, Maria demonstra gratidão, fé e submissão. Eu estava assistindo, depois você pode assistir, o Douglas Gonçalves, ele tem uma série de mensagens chamada Talmidim. E uma das mensagens, ele fala sobre a murmuração. Ele fala sobre a ingratidão. E sabe o que ele diz sobre isso? Ele fala que a ingratidão, a murmuração, é alguém que está insatisfeito com o seu e com inveja do que tem. Eu sou ingrato por aquilo que Deus me deu, não estou satisfeito e eu quero o que você tem. Isso é muito forte, irmão. Porque a partir do momento que eu não sou grato por aquilo que eu tenho e eu almejo o que o outro tem, é inveja, é murmuração, é pecado. 1 Coríntios 6,10, nem ladrões, nem maldizentes, murmuradores, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Você entendeu isso aqui, querido? Alguém que reclama da vida não entra no reino de Deus. E ele, do lado de bebo, né, está aqui colocando, ó, maldizente, de avarento, está botando aqui do lado, não entra. Então, Maria nos ensina que a forma como reagimos revela o que governa o nosso coração. Quem é você quando está liso? Porque às vezes, quando a gente tem dinheiro, né, irmão, é uma alegria, é uma felicidade. Ô, glória. Tem uns irmãos que baixam até no pé, né? Se eu fui pobre, não me lembro. Aí... Mas quem é você, irmão, quando as suas finanças não estão boas? Você continua fiel no dízimo? Você continua fiel nas suas ofertas? Estava conversando com a pessoa esses dias, e uma conversa muito boa e tal, e contando, né, a minha história, que eu não vou contar, eu estava até brincando, se eu contar até o burro chora, né? E a pessoa falou assim, ó, mas mesmo passando por tudo isso, você continua fiel nos seus dízimos? Eu falei, sim. Porque se eu sou, dependendo do meu estado que eu estou, então eu não estou com Cristo. Porque a minha vida com Deus, ela não pode ser alicerçada se eu estou doente ou saudável, se eu tenho ou não dinheiro, se eu tenho ou não problema ou alguma situação para resolver, seja ela familiar, seja ela no trabalho. A minha vida com Deus tem que estar alicerçada em Deus, em Cristo Jesus, em Deus. Não existe vida com Deus sem processo, irmão. Maria passou pelo processo. Maria criou a Jesus humano aqui na terra, sofreu, né, tantas coisas que nós sabemos, e viveu como uma mulher de oração. Está em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, uma pessoa sem vida de oração jamais será escolhida para viver grandes sonhos de Deus. Jamais será escolhido para viver grandes sonhos de Deus. Ou você leva uma vida de oração, queridos, ou você não vai ter intimidade com Deus. Porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe através da sua fé. E o que é a fé? É o firme. Muito bem. A fé é o firme fundamento, é o alicerce, é a realidade das coisas que ainda não existem, isso sim ou não? Mas que eu creio que... Quem viu ali as placas, irmão? Quem viu ali? Está coberto, né? Tem as cadeiras também. Mas está ali, ó.
coberto de preto ali o negócio. Quem crê que a gente vai começar amanhã? Não, eu creio. O cara disse que fazia fiado. Foi. Digo, irmão, compramos as placas. Quando arrumar o dinheiro, eu te chamo. Ele falou assim, não, eu faço. Eu digo, rapaz, você não sabe o que está falando. Faço. Eu digo, amém, meu irmão. Próxima semana você já vai ver as paredes levantadas. Quem crê, irmão? Eu creio. Sabe o que é isso? De verdade, queridos? É fé. Fé é o firme fundamento. Eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, quem que vai acreditar no que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Amém ou não amém? Nós precisamos crer, irmão. Dentro do crer existe o processo. Falar o milagre é muito bom, mas precisamos viver o processo. Maria, ela foi agraciada. Olha o que essa mulher passou, gente. Vai lá para andar 130 quilômetros. Passou por toda situação. José ia deixar. José não deixou. O anjo falou com José. Olha para mim que já vou finalizar. Pode até subir aqui, já louvou. Foi lá, andou 130 quilômetros. Quando chegou lá, era a cidade de quem lá, queridos? Que eles foram? Aqui, amém ou não? Gente, era a cidade de Zé. A gente dele morava onde? Lá em Belém. O povo judeu é conhecido por família. Até hoje. Toda sexta-feira à noite, eles fazem um jantar. Até hoje. Isso aqui é até hoje. Não é como era antes. Não tem muito judeu na minha boca. Mas, até hoje, como família, o cara estava na cidade dele. Onde é que Jesus foi nascer? Hã? Foi no melhor hotel da cidade? Foi na casa do tio dele? Sabe por que ele nasceu na casa de nenhum familiar, irmão? Provavelmente porque ninguém queria receber ele. Sabe por quê? Porque o menino nasceu antes do tempo. Rapaz, esse menino aí não tem condições, não. Jesus. Como é que ela passou lá? Um bocado de tempo lá na casa de Isabel e volta com um bucho grande, meu irmão. E tu casa com a mulher com um bucho grande, com 6 meses, o menino nasce. Quem está entendendo? Olha o que Maria passou, gente. Você acha que ela não passou discriminação? E aí veio o quê? Um decreto. Mata os meninos tudinho agora. A mulher foge, vai para o Egito. Estava com a casinha dela comprada. As parcelas tudo em dia. Agora vai lá para o Egito. Passa um tempo no Egito, agora vai para casa. Quando volta para casa, o anjo não fala mais nem com ela. Acabou-se. Dali para frente, o anjo só fala com José. Ela guardava no coração. Obediência, sem murmurar. Vamos para casa, vamos, meu filho, ô glória. Aonde? Não, não vai não. Vai para outra cidade. Mas, rapaz, vamos para outra cidade. Agora vamos, não. Agora vai para cá. Mas, rapaz, jeito não, viu? Vamos pegar os meninos e levar o menino para apresentar o menino. Chegar o menino se perde. Perderam Jesus. Imagina o familiar. Meu Deus do céu, como é que a pessoa perde um filho, meu irmão? E só vieram notar quando? Quando? 3 dias depois, meu irmão. Cadê Jesus? Está por aí? Tá não. Voltaram para trás, 3 dias depois. Olha o que ela passou, o que ela viveu. Enfrentando, crendo, orando. O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase que diz o seguinte, ó. A oração é a respiração da alma. A oração é a respiração da alma. Então Maria ela teve um chamado, uma resposta, e ela trouxe a salvação universal. Fica de pé, irmão. Já vamos orar. Eu estou terminando ainda, viu? Não vai começar, não. Então Maria, ela esteve disponível quando não entendia. Preste atenção. Guarda no teu coração. Maria, ela estava disponível quando não entendia. Corajosa quando tudo era arriscado.
perseverante quando o caminho era difícil, adoradora quando não podia murmurar, cheia de oração quando precisava de direção. Mas há algo ainda mais profundo, queridos, para nós finalizarmos. Maria carregou Jesus dentro dela. E hoje Deus continua procurando pessoas que também queiram carregar Cristo. Não no ventre, mas no coração. Nós somos as Marias de hoje. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado, você é a Maria de hoje. E é verdade, irmão. Porque Maria trouxe Jesus ao mundo segundo a carne. E nós apresentamos Jesus ao mundo segundo o Espírito. Porque quando você fala de Jesus para alguém que não tem Jesus, quando você traz as boas novas do Evangelho em alguém que está seco, em alguém que está morto por dentro, você não tem noção, querido. Você está gerando Cristo dentro daquela pessoa. Porque Cristo é a esperança da glória. Cristo vive, amém, queridos? Cristo vive. Nós não podemos jamais duvidar do poder de Deus. Jamais duvidar do poder de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho esses dias, ontem, hoje, não lembro, de um pastor lá do Nepal. E esse pastor, ele era, se não me engano, hindu. E ele era um sacerdote hindu, a mãe dele adoeceu, ele levou ela para a capital. Quando chegou na casa dele, morreu. Ele casado, com os filhos, e ele começou a chorar à noite. Isso agora. O cara é real. Está com uns 10 anos isso. E ele não tem testemunho agora. E aí os vizinhos chegaram para ele e falaram: olha, enterra essa mulher, porque nós não choramos desse jeito por alguém que morre. Leva ela, enterra ou crema. E ele falou assim: não, mas eu não quero enterrar minha mãe, eu quero que a minha mãe ressuscite. E aí disseram para ele: como ressuscitar? Porque ela está gelada, dura. Leva no médico, o médico atestar que ela está morta. E eles não tinham como pedir um táxi e nem levar de ônibus, porque o táxi não levava morto e nem o ônibus também. Ele pegou a mãe dele, colocou nas costas, andou quase um dia. Quando chegou lá no médico, o médico expulsou ele: sai daqui, essa mulher está morta. Daquele médico ele foi para um outro hospital. Quando chegou lá, o médico atestou: não, sua mãe está morta, não tem mais o que ser feito por ela. Ele pegou ela nas costas, levando nas costas, igual um saco de batata, levou para casa. Quando chegou em casa, a vizinha, ele chorando, gritando, uma vizinha disse: mas que teatro é esse que está fazendo? Ele falou: eu não quero que a minha mãe morra. Ela falou assim: ó, ei, tem uns cristãos que eles oram e o povo ressuscita. Aí ele lembrou dos cristãos que ele perseguia. Aí ele foi lá bater na porta onde ficavam os cristãos. Quando bateu na porta, todo mundo se calou, porque eles viviam sendo presos e apanhando. Aí falou: não, é a polícia, sou eu, foi o nome dele. Eu quero que vocês vão lá em casa orar pela minha mãe. Gente, imagina se alguém bate na tua porta para tu ir orar por um defunto. Eu tenho uma tarefa para você é cristão? Você fala: claro que eu sou, eu tenho uma tarefa, que é ressuscitar ali a minha mãe. E eles, quando chegou lá, eles começaram a orar, e ele teve uma experiência ali transcendental com Cristo. Ele se ajoelhou, e ele começou a orar. E quando ele fala no testemunho que ele chegou para o médico no hospital e falou assim: olha, se você trouxer minha mãe de volta, eu vou ser o seu escravo para o resto da vida. O médico falou: não tem como trazer ela de volta. E ele se ajoelhou ali, começou a orar a Deus e falou: olha, Senhor, nós cultuamos, sei lá, 3 milhões e meio de deuses. E eu pedi a todos, ninguém ressuscitou minha mãe, nenhum deles.
Mas os cristãos dizem que tu és o Deus verdadeiro, que tu és o Jesus, o Cristo, o Salvador. E se tu é de verdade esse Jesus, o Cristo, e se tu trouxer a minha mãe de volta, a partir desse momento, eu entrego a minha vida a ti. Eu vou viver para ti, eu vou crer só em ti. Quando ele terminou de orar, uns 5 minutos, a mãe dele tossiu. Quando ela tossiu, 5 minutos depois, ela pediu para ficar em pé. Quando ela ficou em pé, falando, ele disse assim: mãe, eu quero dizer uma coisa, o que é? Agora nós somos cristãos, eu entreguei a minha vida e a sua para Jesus. Agora nós é crente. Ela falou, sabe o que para ele? Eu sei, filho. Porque eu estava com ele. Com quem? Com Jesus. A senhora viu, vi. Eu não via o rosto dele, mas resplandecia. E ele me colocou no colo assim como um bebê. E começou a me balançar. E disse, eu estou te curando. E eu vou te mandar de volta lá para o teu agora. Com você falando. E é lindo, sim ou não, queridos? E ele voltou para casa, gente, lá no Nepal. Quando ele chegou em casa, o pai dele quebrou o braço da mãe dele. Ele levou uma surra na frente de todo mundo. Todos os homens encheram o saco de urina e jogaram na cara dele. E ele chegava todo dia em casa, tinha que banhar ele e limpar as feridas. Sabe o que aconteceu? A mulher dele deixou ele. Os filhos dele os 4 filhos foram dados para outra pessoa cuidar. E é lindo. O que levar o saco de mijo na cara, irmão? E aí o chefe, um xamã, queria matar ele, teve que fugir para a Alemanha. Perdeu a mulher, filho, família, tudo. E ele orando, e ele pregou muito lá, e apanhou muito. Algum tempo depois, 4, 5 anos depois, tinha que voltar na vila dele. E ele, quando chegou na vila dele, não era crente. O pai dele veio pedir perdão para ele, porque era crente. As pessoas que urinaram nele foram pedir perdão para ele, porque era crente. O xamã que ia matar ele chegou chorando, pedindo perdão para ele, porque era crente e era o pastor da igreja, que tinha aberto lá. Então você ouviu o testemunho, irmãos, é lindo. Ele contar isso é maravilhoso. Será que nós ia aguentar firme, apanhando todo dia, e levando um saco de urina na cara, cuspida? Nós íamos aguentar isso? Hoje a vida está praticamente salva. Ainda tem pessoas lá que não são cristãos, mas estão vivendo um avivamento. Sabe por quê? Porque um homem decidiu ouvir o chamado de Deus e não desistir, mesmo que tivesse que perder família, casa, mulher, filhos. Assim como Jesus diz, aquele que eu não for mais importante para ele, porque tudo que ele não tem parte comigo. Quanto de nós, muitas vezes, irmãos, a gente olha para o céu, tem uma nuvem pequena, do tamanho da mão do homem, né? Aí você usa até a Bíblia. Esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Aí você nem para a igreja vem. Muitos de nós não tem o dinheiro do Uber. Não vou para a igreja hoje não, porque Maria andou 130 quilômetros, irmão. 130 quilômetros. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Antes de eu orar com você, faça você a sua oração. Talvez existem coisas na sua vida que você precisa hoje falar com Jesus e dizer: Jesus, é um ponto final, Senhor. Eu quero viver o teu chamado, eu quero ser fiel a ti. Assim como Maria foi, Senhor, eu também gostaria de ser. Faça você a sua oração com as suas palavras. Que